maiorzinho, tem que ser um pouco maior que esse daqui ainda. Aí é só 3. Mas nunca diminua. Se diminui o ovo, que nem muitas pessoas falam, mas a minha massa ficou pesada. Porque todo mundo fala, vamos diminuir o ovo por conta do cheiro do ovo, né? E não tem nada a ver o cheiro do ovo com a massa. Geralmente a massa que fica com cheiro de ovo é porque é ovo velho. Ovo velho, quando está muito separado assim da gema, quando ela não tem aquela clara assim, é um ovo velho. E isso causa mau cheiro no ovo, no bolo, em qualquer receita. Então, só lembrando, nunca coloca menos do que 3 ovos. 3 ovos médio para grande. A gente começa pelos líquidos, né? Exato, hoje eu escolho. Tá. Novo show. Então, por isso que é sempre legal. Se eu tivesse colocando tudo num lugar só, já tinha estragado 3 ovos. Ainda bem que tem um reserva. Esqueci de apresentar também para vocês. Esse é meu esposo, Lucas, mais conhecido como Senhor Formigo. Lá na minha cidade todo mundo chama eu de Dona Formiga e ele é Senhor Formigo. Aqui em Casabranca já está tendo um festival de fatias? Ainda não chegou essa tendência aqui não. Vamos ver quem vai inaugurar, né? Então, lá em A gente fez, inclusive uma confeiteira aqui que fez. Quem é? Não, acho que foi a Jetubi. A chefe Medeiros, a Jetubi, né? Você já fez lá? Estou fazendo lá. Eu vi no Instagram. Já vai para a nossa décimo festival. Na verdade, eu falo como ilha. Eu chamo de Ilha Cake. E onde que é? É na casa da minha mãe, fica no bairro da Coab 2. Aqui ainda não fizeram, não. Mas todo domingo. Todo domingo a partir das 11. Tá todo mundo aqui convidado. Visita técnica. Tem bastante sabor, gente. Eu vi no Instagram. E quanto que é cada fatia? Tem de 13, de 20, de 25, de 30. Não, de 13 dá pra degustar várias. Dá, 2 por 25. Porção menor, aí dá pra pegar vários sabores. Então essa é uma massa de liquidificador. Ela é amanteigada de liquidificador. 3 ovos, leite, açúcar. 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 3 colheres de margarina. A margarina eu uso com sal. Tem preferência de marca da margarina? Eu uso Qualy. Tem que ser uma que tenha pelo menos 80 de lipídio. 80 de limite. É a mesma da Carolina, gente. Essa primeira aqui é 110? Só as vermelhinhas 720. Esqueça de óculos. Aqui a gente vai bater de 2 a 3 minutos. Não precisa bater muito tempo. Tá. Você
Aqui, ó. Ela macinou. Eu não gosto de bater as farinhas no liquidificador. Eu nunca bato, nem no liquidificador, nem na batedeira. Porque a gente, quando bate no liquidificador ou na batedeira, ela vai desenvolver o glúten e é onde que vai dar uma solada na massa, ela vai ficar pesada. Então a farinha é sempre no bol com fouet. É 2 xícaras de farinha. Influencia muito a manteiga ser com ou sem sal? É que assim, geralmente todo mundo dá aquela pitadinha de sal no bolo, né? Então eu já prefiro usar a margarina com sal, que não vai mudar muita coisa. Essa massa toda, você não coloca baunilha, não coloca nada. Não, mas pode pôr. Se quiser fazer ela de chocolate, pode colocar meia xícara de chocolate em pó. Geralmente eu uso 50%. Essa massa aqui, ela não fica... Ela fica mais molinha, ó. Ela não fica grossa, não. Uma colher de fermento. For montado, enfarinhado, ou com desmoldante, ou papel manteiga, dá certo também. Eu já tenho costume de usar o desmoldante. Uma diquinha aqui, quando a gente usa o desmoldante, ele pega nas laterais do bolo, da forma. Se a gente deixa, o bolo ele começa a crescer e faz tipo uma barriguinha pra dentro, aí não é legal. Então, sempre que usar desmoldante, dá uma tiradinha nas laterais. O forno geralmente eu não pré-aqueço, eu já coloco ele assim mesmo. Sabe que tá desligado? Era eu perdi, estou conversando. Tá ligando o fogo ou o forno? Forno. O forno? É. Você não quer pôr passar no outro forno? Pode ser. É que a gente usa o outro. Isso aí é potente.
Mas é um conteúdo grande. São 4 horas de curso. Tem, não sei se o Chinito colocar lá no destaque, porque no Instagram, para quem entrar, ele está bem desatualizado. Está dando tempo de atualizar ele. Mas tem bastante coisa lá de curso também. Quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp, depois você manda no WhatsApp aí, que aí eu passo certinho. Você toca mesmo. Legal. Ó, aqui nós vamos fazer um brigadeiro branco. Leite condensado, eu gosto não. A gente tem que usar ele com 6 ou 8 de gordura, nunca com menos. Infelizmente, as fábricas de leite condensado tá detonando as confeiteiras. Porque sem esse teor de gordura, sem essa quantidade de gordura, a gente tem que fazer a correção. E aí é onde que a receita vai encarecer um pouco mais. Então sempre com 6 ou 8 de gordura. Eu gosto do piracanjuba, uso de vez em quando o Italac, porque o piracanjuba, às vezes para fazer o brigadeiro branco, o prestígio, eu acho ele muito amarelo. O Italac, ele já é um pouquinho mais clarinho. Porém, hoje mesmo eu até postei que eu tive que devolver. Veio um lote estragado, estava tudo azedo, o Italac, então tem que tomar cuidado. Mas eu também gosto do Italac. O que eu mais gosto, na verdade, não puxando o saco na cidade, é o mococa. Porém, o leite condensado mesmo, não é mistura, eu não uso mistura pra nada na minha confeitaria. E o leite condensado mococa tem que ter 8. Só que lá também eles pararam. Então, o que vocês acharam no mercado de 8 é lote já antigo. Agora eles abaixaram para 4%. Então, 4% também não tem como usar na confeitaria. Porque se usar de 4%, a gente tem que corrigir, está encarecendo muito a receita. Se for de 4, 2 colheres de creme de leite ou margarina. Gordura mesmo. Gordura, tem que ser gordura. O leite moça. Essa moça mesmo. O moça não dá para usar na confeitaria, pelo preço. Não dá. É muito caro, né? Ele tá quase 10 reais a latinha. Não sei aqui, mas eu compro quase 10 reais a latinha. Aqui no Pérez tá 7 e pouco no Pérez. No Pérez ele tá 7 e pouco. No Pérez, na Atacadinho. Eu comprei 4 latinhas e guardei. Então, eu quero na promoção para cozinhar. O doce de leite eu uso ele moço. O moço é cozido na panela de pressão. Eu gosto. É diferença, né? Esse recheio ele é um brigadeiro branco, ele também é muito. Você pode saborizar ele com muita coisa. E aí, pra saborizar, faz o quê? Com aquelas massas? Pode ser com pasta. A mesma receita dá para usar com cacau, né? Se for, nesse caso, nessa receita aqui, pode colocar 3 colheres de cacau. Aí vai ser um brigadeiro tradicional. E bicho de pé? Eu uso o Italac, aquele biscuit. Existe pó, né? Saborizante. Geralmente lá na Coca tem muito da Nova Valéria. Eu não gosto de usar pó saborizante. Eu acho que o sabor deles é completamente tipo, fica aquele gostinho de remédio no final da boca, sabe? Eu não gosto de usar. Quantos cremes de leite foi? Um só. 1 creme de leite e 2 leite condensado. A gente fala brigadeiro branco, mas esse daqui ele não vai
chocolate, que também daria para colocar um chocolate branco. Daria para colocar o chocolate nobre, né? O chocolate de Origami. E para usar aqui? Qual cacau você recomenda para colocar, se for de chocolate? Cacau? É. Ó, tem dois, que é os que eu mais gosto. Tem o Milk e tem o Genuine. Hoje eu uso o Genuine, eu acho ele melhor. Cical é uma marca muito boa, mas ele tá muito açúcar em si, então eu não indico ele. Ó, pra mexer na panela, a gente só acha as espátulas assim. Essa daqui eu cortei para adaptar, porque quando a gente vai mexer, essas espátulas é difícil a gente achar uma de marca boa que não vira, é muito difícil. Então eu corto aqui, eu mesmo cortei, ela fica um pouco mais firme para mexer. Porque o brigadeiro a gente tem que mexer sem parar. Se a gente parar, ele vai formar casquinha e não é legal a receita. O fogo é sempre alto. Brigadeiro a gente não pode fazer no fogo baixo. Se a gente fizer no fogo baixo, ele vai ficar cruxa. Essa voltinha aqui, ó, pega na voltinha da panela certinho, daí não gruda. Sim. Esse aqui funciona? Pode deixar. E eu prefiro fazer sempre na boca maior do fogão. No alto. Se for fazer um brigadeiro de cacau, coloca o cacau e dissolve ele com o fouet. Se colocar o cacau aqui e deixar para mexer aqui, ele vai ficar tudo cheio de gelatina. Deixa de ter. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, esqueci. Deixa eu dar uma diquinha pra vocês também, que eu esqueci de trazer. Todas as minhas massas eu uso leite. Eu não gosto de massa que eu uso leite e margarina. Eu não gosto de massa que vai óleo. E toda vez que vocês forem usar o leite, para qualquer receita, eu faço aquele que chama Oremil. Ou você coloca o vinagre ou você coloca o limão.
vai talhar o leite, né? Como se a gente estivesse fazendo sempre a receita com iogurte. Só que o iogurte é um pouquinho mais caro, né? Então compensa muito. E a maciez do bolo é outra, a umidade dele é outra. Oi? Buttermilk. Butter. É talhar o leite. Para uma xícara pode espremer meio limão, uma, duas colheres de vinagre. Tá ótimo. O brigadeiro branco, como ele é só leite condensado e colher de leite, ele é um dos mais caros na panela. Geralmente quando a gente coloca aqui o cacau ou o coco, é um pouco mais rápido. Aqui já começou a ferver. Pessoal, quem quiser levantar aí lá perto pra ver, pode vir. Sempre uma panela um pouquinho mais alta, porque ele sobe um pouquinho. É para ficar no chave, né? Ela vai passar na panela inteira. Se a gente deixar um pedacinho, vai grudar. Das lateral, sempre tirar de toda a lateral. Olha, ele ainda tá líquido, ó. Já levantou fervura, mas ele tá líquido. Se fosse alguma coisa aqui, né, o cacau, o coco, ele já estaria pegando ponto já. Não, aqui eu vou mostrar vários pontos. Eu trouxe já um pronto. Não, tem perguntou? Ele perguntou aqui por que não vai a manteiga ou a margarina. A fonte de gordura que a gente está usando aqui é o creme de leite. O brigadeiro, o prestígio, o beijinho, nenhuma receita que eu faço vai a manteiga ou margarina, sempre o creme de leite. Esse aqui eu vou mastigar para vocês verem. É diferente, porque daí tem que ter estrutura, então fica um pouco mais firme.
Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse ponto aqui, se a gente for colocar numa cobertura, ó, é assim. Tá em um bloquinho mais fininho, tá vendo? E aqui no brigadeiro é assim, a gente tem duas escolhas, né? Ou fazer ele no fogo baixo. No fogo baixo, pode ver que aqui, ó, tá cheio de bolinha. E é normal. No fogo baixo, não vai formar essas bolinhas, só que daí ele pode ficar puxa. Então eu não indico fazer. Todos os meus recheios eu passo na peneira, todos. Pra tirar todas essas bolinhas. Nunca coloca no bolo com essas bolinhas. Então, essa textura aqui, ó, é para cobertura. E depois que ele esfria, ele vai ficar mais duro. De repente, se ele ficou um pouquinho mais duro, é só colocar um pouquinho de creme de leite. Você vai chegando no creme de leite. Esse daqui eu vou chegar depois para vocês verem. Só que eu vou chegar ele aqui no ponto de recheio para vocês verem como que é. Se quiser colocar, pode colocar. Aqui dá pra colocar paçoquinha também. Maravilhoso. Tá vendo como é que se a gente não deixar assim, vai ficar aqueles pontinhos escuros na receita. E tem que ser com colher de silicone. Mesmo assim, tem. É que você olha pra casa, tem que é diferente. Ó, aqui, ó. Pode ver que tá soltando um pouquinho. Esse ponto aqui já é o de recheio. Aqui, ó, ele vai cair logo, mais devagar, ó. Vai ser que não te perdeu. Você vai saber 5 dias, senão não vai. Aqui vai ficar mais Sábado, né? Sábado. Termina às 2?
Tudo que vai vir, suco de vinho, tudo que vai vir tem. Pode passar. Eu vou fazer uma... Eu? Vou ver. O correto aqui é a gente usar um bote de alumínio. Eu esqueci o meu, então a gente vai colocar nesse mesmo. Se ele estiver bem quentinho, às vezes não quer peneirar, é só passar o coelho. Porque eu faço um coelho e resolve muita coisa na confeitaria. Esse daqui, ele tá em forma de recheio. Parece que tá muito molinho, mas a hora que ele esfria, ele vai ficar bem firminho. Tem como abaixar? Quebrou ela. Eu não sei. Não. Eu acho que eu escutei ele falando. Ô, mas o que você falou? O que você tava? Aquele homem lá de São João? Foi. Bate a mão no bolso, cadê o cartão? Esqueceu o cartão. E eu tinha dinheiro, né? Aí ninguém foi comer, né? Como eu ia comer sozinho. Oh, fui na esperança de comer. Ah, gente, motivo. Um dia eu te perguntar. Você esqueceu o cartão? Eu fui o caminho inteiro na esperança do meu velho. Ah, não, muito tempo. Nossa, eu juro. Meu cartão é R$20. É por 2 dias, tá? Não é ficha por 2 dias. Passou lá, nem vou no mercado. Agora nós vamos fazer o mousse de maracujá. Olha lá, pessoal, ó. Bora o mousse de maracujá. Uma receita é um de cada. Só que aqui eu não vou fazer duas. Então a gente vai dobrar. Eu faço com duas americanas. Oi? Eu faço com duas lá em casa, mas não dá certo. É que mãe nem dá certo, tá? Mas não dá pra nada. Não, fica muito bom. Certeza que é só ir com esse dia eu tava fazendo 5 da tarde, cheguei à noite, tinha metade do igual, passava meia metade do igual. Não tem certo. Foi 2 de creme de leite? 2 de creme de leite? E 2 de leite condensado. Ó, no suco tem um segredinho. Esse daqui é um mousse de maracujá. Ele dá pra você comer ele assim, já com suco, batidinho. Aqui nós vamos colocar depois o chantilly, pra virar um
mousse do recheio. Só assim dá pra gente fazer uns copinhos, mas o chantilly ele vai aumentar um pouco a receita e vai deixar um pouco mais leve, mais suave. Na receita é um suco. Eu gosto de usar o tang ou o midi. Aqui também entra a parte dos saborizantes. Eu não gosto. Eu acho que eles é muito artificial, então eu prefiro o suco. Nós, confeiteiros, a gente esconde um pouco. Não porque é uma coisa barata nem nada, porque as pessoas têm preconceito. Quase ninguém sabe que eu uso. Todo mundo ama. Aliás, eles não sabem nem que eu uso o chantilly no recheio. Porque eles falam assim, mas vai chantilly no recheio? O pessoal, eles não é obrigado a saber, né? O que a gente usa para saber se vai ficar bom ou não. Só que muitas das vezes eles põem alguma coisa na cabeça e acham que aquilo lá, nossa, vai estragar a receita. É diferente de um bolo de mercado que é muito chantilly. Quer tirar? Eu acho que sim. Posso te fazer uma pergunta? Lá, se a gente for utilizar polpa mesmo, suco de nervogênio, sentido bem diferente de leite para ele não ficar, ele tirar de ponto e não ficar mole ou não? Aí vai depender da receita. Essa daqui dá pra usar, mas aí tem a quantidade certa, porque no caso você pode colocar ou ele in natura ou reduzido. Certo? Espera aí que eu já... Eu sei, por isso que eu falei, deixa eu ver. Se eu fosse utilizar em natura, o suco de maracujá, você pode colocar em uma receita, então, 2 maracujá, de média grande, não pequenininho. Aí, se for redução, aí tem que ser pesado. Aí, vocês vão ver no e-book que é 1 creme de leite, 1 leite condensado no suco. Então aqui tá 2. Só que nesse caso, se a gente fosse consumir ele assim, seria só assim. Só com esse ingrediente também. Você já não vai fazer? Uma fatia. Pode ver que ele começa bem molinho, tá? Eu não vou comprar nada, não. Como nesse caso a gente vai usar o chantilly, então a gente vai colocar mais um pouquinho. Se mexer aqui ele vai ficar durinho. Então já é um pote, um ponto ótimo para comer. Fazer qualquer tipo de sobremesa. É legal, na geladeira. Se for fazer potinho, se eu ficar batendo aqui, ele vai endurecer. Endurecer eu colocando os potinhos e colocando na geladeira. Pode colocar um ganache de chocolate em cima. Aí nesse caso que vai entrar ainda o chantilly, eu coloco quase um. Deixa um pouquinho ainda, ó. Vai depender também do gosto de cada um. Pode bater também no liquidificador, mas aqui no ele chega assim, ó. Desse jeito aqui, ó, fazer qualquer sobremesa fica maravilhoso. Se quiser colocar em cima do maracujá, uma reduçãozinha dele. Fica gostoso, põe em cima da bolacha de champanhe também. Isso. Eu molho a bolacha de champanhe no suco do maracujá. Nossa, fica maravilhoso. Acho que já tá, já. Vai fazer um palito de limão. Dedinho é gostoso, né?
Ah, o que tiver. Ó, esse daqui é o brigadeiro branco, já frio. Mas aí você fez ou você trouxe? Eu trouxe. Não, o que a gente fez tá aqui. Esse é igual a Maria Branca, já tá igual. Tem que trazer pronto. Assim, até pode colocar no... Tem um segredinho, vou contar pra vocês. Só que nesse caso, como a gente vai usar o mousse ele não pode ter contato com muito calor. Mas vamos supor que a gente vai rechear o bolo só com brigadeiro branco ou qualquer tipo de brigadeiro. Tirou da panela, pode jogar direto no bolo. Vai aderir melhor nas camadas de massa e fica perfeito. A única coisa que a gente não usa, não pode, é mexer com o bolo quente. O bolo quente ele não tem estrutura. Se a gente for cortar, qualquer coisa ele vai desmoronar. Aqui, como o forno ele é bem potente, eu falo que assim, o forno a gente tem que conhecer, cada um conhece o seu, né? Ali ele ficou um pouquinho barrigudinho pra cima por conta do forno. Olha a casa da gente, já muda assim. Muda. Aí como a gente não pode usar o bolo quente, eu já trouxe um assado. Essa forma aqui foi 2 receitas. É a mesma massa. É a mesma massa. Posso fazer outra pergunta? Claro. Como que você faz pra assar o bolo assim, de forma bem alta e ele não ficar pesado pra tomar? Tem que conhecer o forno. E vamos supor, a gente vai assar, você vai assar um desse na sua casa. Se tiver 3 formas dessa, é melhor dividir. Já assar 3 disquinhos, né? Mas se não, o forno tem que ser mais baixo, mais alto? Como que Mais baixo. Mais baixo. Eu não gosto de usar o 180. Eu gosto de usar o... 200. Tipo, no meu forno. Eu já tô acostumada a assar sempre no 200. Aqui foi quanto? 150. Só que assim, ele é completamente diferente. Ele é diferente. Porque o meu é fogão normal. É aquele fogão de 5 pouco, mas é normal. Mas aí você assa por mais tempo num fogo mais baixo. Isso. Aí é o que eu falo, tem que conhecer o forno. Se você já está acostumado a assar todos os bolos 180, pode deixar 180 mesmo. Aí 2 receitas dessas, tá pensando no bolo, você vende por fatia ou por quilo? Por fatia. Por fatia? Então aí esse bolo vai ser de quantas fatias? Esse daqui eu marco tudo embaixo porque eu não guardo nada na cabeça. Esse daqui ele tem 23 centímetros, ele serve de 30 a 35 fatias, mais ou menos.
Água voltada é espessa. Já era pra falar no bebedor. Pode ser ou não, dá um montinho já pra Com coca é a primeira vez. É a primeira vez que eu escuto falar. Geralmente Ela faz a massa. Planta. Ela faz a massa de chocolate e molha em um pouco de massa. Olha, essa é nova. Pra venda a gente não pode molhar com refrigerante. E eu uso uma calda básica. Essa daqui ela é água com leite condensado. Tipo, se sobrou calda, eu posso usar só no dia. Se sobrou, tem que jogar fora. Dá pra colocar qualquer baunilha, alguma essência de rum, pode colocar um pouquinho também. A essência dela é legal porque ela vai dar um pouquinho mais de durabilidade no bolo. Vocês ganharam a essência na população do Antônio, todo mundo tá com essência. Tinha duas dentro de cada sacola? Menta? Não sei, né? Roubaram. Ah, você falta ou não? Ah, lá é. Não é de morango, eu achei que era chocolate. Traz pra trocar. Roubaram mais salada. Ó, essa tampinha aqui eu gosto de tirar. Por que você tá falando de shampoo? Você acha que eu peguei assim? Não só pra ficar reto, mas pra ele fica. A hora que você vai molhar, ele não vai pegar muito, então ele vai ficar mais sequinho. Então eu prefiro tirar. Então, se você... Não, você bebeu, você sabe que Gostei de roubar ele assim. Eu não raspo. E você usa bailarina também pra cortar. Tinha algumas Pra cortar, não. É. meu pronto é mais fino. Nem qual é. Roubaram uma coisa de eu achei muito sucesso. Ó, ela é bem assim, ó. No voice, sabe? Eu acho que às vezes eu veria legal. Essas calças, você já viu uma matéria de confeitaria, né? Quem que dá aula? Eu. É você? Na sexta-feira, acredita? Ah, sexta-feira, mas eu não sei. Não, então, nesse molhador seu aí, você põe 2 leitinhos de leite condensado? Para cada 1 litro de água pode ser meia caixinha de leite condensado. Então, Ana, ainda eu vou fazer as perguntas.
Você vai querer passar embaixo do fio. Vai tomar água da cara. Aí de água, meia caixa de leite. Quem acertar a pergunta tem direito a uma fatia lá na minha ilha. Agora já quer na ilha. Agora já quer na A gente ilha. faz a pergunta pra gente mesmo. Parte das 10. Eu falo que é bom olhar no Instagram, porque geralmente é às 11. Mas quando eu tenho muito encomenda pro domingo, aí eu tenho que passar para 11h30 ou no máximo meio-dia. Mas eu sempre coloco na parte da manhã. Você já vai conversar com a sobremesa. E você fala igual aquelas do Instagram com calda. Com calda, acompanhamento. O que é acompanhamento? Tem leite em pó, granulado e ML. Fatias. E o chantilly? Qual que é a marca? Tudo que eu tô usando aqui é as marcas que eu uso mesmo na confeitaria. Chantilly eu não troco esse. Ele é um dos mais caros que tem. Aqui em Casa Branca não sei se tem, mas lá em Mococa é quase R$27 uma caixinha dessa. Caríssimo. Só que ele é maravilhoso. E aí interessa. Mandelha você vai bater. Eu uso norcal, acho que eu tô bastante. Mas quem falou do Norcal? Eu. Então, mas o Norcal ele é muito bom. Ele é da Urados também. Só que essa é uma linha mais avançada. Tem, gente, buracos aqui, vocês já viram lá na Sul? Tem? São normal, gente, da vida. O chantilly ele tem que, aqui vai ser uma experiência, não sei como é que vai estar o ponto dele, porque eu vim de Mococa, né? Mas o correto dele é 8 horas pelo menos na geladeira, antes de bater pelo menos 15 a 20 minutos no congelador. Ah, mas aqui já deu. Dona Formiga, né? Como é que é o Instagram, ô Kaisa? É Caísa Honorário. Eu mandei lá no grupo. Kaisa Honorário. Eu mandei lá no grupo. Ah, já me mandou clica aí que a
Esse é o ponto de chantilly. Como que a gente sabe que tá pronto? Olha lá, pessoal. Quando ele faz um buraco no meio. Se ele não tiver gelado a quantidade certa, de 8 horas, se tiver muito calor, é fundamental colocar no freezer um pouquinho, de 15 a 20 minutos. No frio, às vezes nem precisa de colocar. E o ponto dele é muito mais rápido. Então aqui, ó. Tudo que eu vou usar chantilly, tanto na decoração que a gente vai fazer depois, é esse o ponto. Ó, firme. Do buraco no meio. Aqui eu vou dividir. Geralmente o chantilly, acho que tá 250 gramas aí, ou ml, eu não lembro na receita. Só que vai muito de chantilly para chantilly. O Amélia mesmo, se você for fazer esse bolo aqui com esse recheio, já não dá certo. Ah, vamos tirar uma Amélia. Nossa, ele é demais, né? Tirar uma Amélia. Não usa ele em hipótese alguma. E aí, se não for o Norcal, qual outro? Aí só os E o dois. Sezibol? Depende. Tipo, pra recheio, às vezes ele até dá. Ele fica firminho, mas pra decoração não. Pra decoração não dá pra... Ó. Esse ponto aqui já dá pra gente rechear. Então a quantidade do chantilly também pode variar um pouquinho, tá? Se ver que tá muito molinho, pode pôr mais. O chantilly quer dizer firmeza. Firmeza. Ó, molhadinho, né? Todo mundo gosta de um bolo molhadinho. Só fala pra eles essa da forrar forno. Assim, sempre com plástico. Forrar pra... Porque se você colocar o bolo aqui sem o plastiquinho, depois vai ter que passar a faca aqui, aí não é legal. Então coloca o plastiquinho, que aqui eu vou virar, vocês vão ver que fica bem mais prático. Antigamente a mãe montava o bolo no rumo, né? Hoje a gente monta dentro da forma, tá? E antigamente não tinha nem forma alta, né? Era tudo bem baixinha. Como esse recheio é um pouquinho mole, né? Ele não é tão firme quanto um brigadeiro, é legal fazer uma contenção, que a contenção vai segurar o recheio lá dentro. Voltando só aqui um pouquinho na questão de molhar. Todo mundo gosta de um bolo bem molhadinho, mas nem sempre pode ser um bolo muito molhado. Vai depender muito para onde esse bolo vai. Se ele vai ficar na mesa, exposto, então tem que tomar muito cuidado. Como que a gente sabe, né? Não tem assim, eu não peso a calda. Até porque até o forno, ele influencia muito. Às vezes, você esquecer um pouquinho, ele passa, então você vai ter que molhar um pouquinho mais. Então a calda eu não peso não. Como que a gente sabe? Aqui eu já molhei, é tão automático que eu nem falei. Mas aqui eu molhei um pouquinho, eu coloco a mão para saber, ele tá úmido. O bolo é úmido, ele não é molhado, né? Se ele for molhado, a hora que você virar ele, ou 2 horas ali na mesa no calorzão, ele vai despencar. Então tem que tomar muito cuidado em molhar o bolo. Aí eu vou colocar o brigadeiro nas laterais.
Só para segurar um pouquinho o mousse. Se quiser colocar para dentro, pode colocar. Pode ficar à vontade. Como esse bolo aqui vai ficar pouquíssimo tempo no congelador pra gente decorar ele, eu vou colocar menos recheio do que geralmente eu coloco, tá? Então, a hora que vocês for comer, no caso assim, nossa, ela tava miséria no recheio. Geralmente o recheio é 2 dedos, tá? É 2 dedos, na verdade. É bem recheadinho. Só que assim, se a pessoa pede um bolo recheado, ela quer comer recheio mesmo. Não é um vulcão que você pede, que você vai comer mais é a massa. De camada de recheio para camada de massa, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de calda, só para grudar mais. Só para grudar melhor. Então, eu dou uma leve apertadinha, não muito, o recheio não vazar pelas laterais. E molhar de novo. Se você não quiser comer, não tem problema. Esse design de um parque de morro também. Tem 40 E nesse caso, como eu vou precisar do bolo gelado mais rápido, e o mousse de maracujá, ele tinha que ficar mais tempo gelando, eu vou colocar só uma camada. Então a gente poderia repetir a mesma coisa. O chat que colocou é a cabeceira. Não tem cabeceira. Depois você pega uma colher também? Então, o morango, os clientes têm costume de querer um morango bonito. Tem que ele só usa a calda de morango. Tem que fazer a mesma coisa, com atenção. Porque se os morangos ficarem, eu sempre aviso, se quer morango, eu falo assim, porque eu cobro a parte, o morango. Então eu já aviso que, tipo assim, a pessoa fala, nossa, cobrou a parte, tem só um pouquinho de morango. 2 dedos aqui eu não posso colocar morango. Então, a hora que você for fazer essa camadinha de contenção, é 2 dedos. Aí o morango vai ter que ficar aqui, ó, aqui dentro. Porque depois na decoração, vixe, aí se colocar os moranguinhos, ele vai vazar água, vai estragar o chantilly. Como aqui é brigadeiro, eu vou colocar um pouquinho mais. Eu sempre gosto de deixar essa parte um pouquinho mais grossa, porque é essa parte aqui que vai sustentar o bolo inteiro. O correto era ficar de 8 a 12 horas na geladeira. Mas aqui a gente vai ter tempo. Por isso que eu coloquei só um pouquinho de mousse de maracujá.